Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Supera-te com Valquíria Quintela. Hoje temos como parceiros desse episódio a Cacau Noir, que tem lojas no Plaza e em Ipanema, o Cima Joias e também Val Quintela, Joias e CEO. O nosso convidado hoje é o Márcio André, que está aqui acompanhado do seu filho Lincoln. Sejam muito bem-vindos, obrigada Obrigado. por ter aceito o convite. Foi de imediato, eu convidei, você aceitou. Estou muito feliz em recebê-lo aqui. Fique à vontade para contar a sua história para a gente. Eu tenho certeza que eu também não sei da história, porque todo mundo sabe que eu não gosto de saber antes. Mas eu tenho certeza que vai contribuir, vai poder ajudar muitas pessoas. Fala para mim, Márcio, quem é o Márcio André e de onde ele veio? Márcio André é hoje alguém que era o improvável. Às vezes eu paro um pouco para poder ver da onde eu vim, de como eu comecei. Eu nasci em São Gonçalo, nasci na Trindade, né? Hoje me sinto um vencedor de verdade. Alguém que não vê limite. Sou casado há 23 anos com a pessoa mais preciosa que Deus podia me dar. O nome dela é Simone Araújo. E graças a Deus eu tenho aqui do meu lado meu filho, o meu sonho, que é o Lincoln Gabriel, está aqui comigo, né? Que prazer. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Do fundo do meu coração, é algo que um dia eu sonhava, mas parecia estar super distante. E no tempo certo, Deus me deu essa oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. E que a minha história realmente possa ser influenciadora na vida de pessoas. Porque se as pessoas quiserem aprender um pouquinho, elas podem olhar para a minha vida e ver que o impossível se torna possível quando você acredita em você, quando você tem relacionamentos saudáveis e coloca Deus como prioridade. Eu acredito plenamente, já estou ansiosa para saber. Conta aí pra gente, Márcio, um pouquinho. Tá. A minha história, na verdade, começa um pouquinho lá atrás. Começa em 95. Tá? Em 95 eu ainda estudava e meu pai tinha uma loja em Copacabana. Já era uma joalheria. Uhum. E aí Deus deu oportunidade para ele adquirir uma outra no Alcântara, no centro do Alcântara. E nisso teve que começar a trazer pessoas para trabalhar com ele. E aí minha mãe começou a assumir essa loja e meu pai pediu para que todos os dias, quando eu saísse da escola na hora do almoço, eu ficasse com a minha mãe trabalhando. E eu trabalhei esse ano de 95 inteiro, nessa condição, estudando e trabalhando. E é claro, como era de família, não tinha salário. Quantos anos você tinha? Eu tinha... Mais ou menos. Tinha 17 anos. 17 anos eu tinha, em 95. E aí, em 96, acabou meus estudos, não consegui entrar na faculdade de imediato. Eu não podia pagar e não tinha passado para poder fazer pública. E aí comecei a trabalhar de forma integral lá com a minha mãe, no caso. E estava indo tudo muito bem. Foi um ano muito bom de crescimento. Mas nesse ano, a loja do Rio, de Copacabana, passou a não dar mais certo. Meu pai teve que fechar aquela loja. E aí ficamos com uma única fonte de renda, que era essa loja do Alcântara. E no final do ano, por mais incrível que pareça, no momento que é para ter retorno, a loja começou a não funcionar. E aí começou a ter uns conflitos que hoje eu entendo como super necessário na época, onde sobrava para o mais fraco. E o mais fraco naquela época era eu, porque era um garoto, entendeu? Então, eu vou tentar ser bem direto. No final do ano, em outubro, novembro, eu não ganhava salário, então eu ganhava um trocado para sair com meus amigos, era assim que funcionava. E aí, numa certa ocasião, num sábado, meu pai, chateado por situações dele, algo que hoje eu entendo perfeitamente, que a gente que trabalha com vendas, tem dias que não são saudáveis, ele me respondeu uma coisa que me machucou. Ele falou para mim assim, na hora que eu fui pedir meu dinheiro, ele falou, eu não tenho dinheiro para você. Aí eu falei, como não? Ele me respondeu, não preciso de você para nada aqui dentro. E aquilo me machucou muito, 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 porque eu não acreditei que meu pai estava fazendo aquilo comigo. E aí, do Alcântara, eu morava na Trindade, a pé dá mais ou menos 30 minutos. Agora imagina um homem, um rapaz, saindo da Trindade, do Alcântara até a Trindade chorando pela rua. E aí eu tinha me convertido ao Evangelho naquele ano. Então eu estava não tinha experiências com Deus ainda.
E isso fez com que a minha fé não fosse tão saudável como deveria ser. E a pessoa que me levou para a igreja, eu fui para a casa dela como um socorro. E a gente orou junto e ela falou para mim, me deu uma revelação de que Deus daria um emprego para mim. E aí na segunda-feira, meu pai foi de manhã pedindo para eu ir para a loja de novo. Eu, ao invés de seguir o conselho que ela tinha me dado, eu fui pela razão do meu pai. Sim. Trabalhei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, perfeito. No sábado, na hora de ganhar meu dinheirinho, eu ouvi de novo a mesma frase da semana passada. E aí eu fui falar com ela novamente e ela falou comigo assim, Márcio, eu não vou nem orar com você, porque Deus já falou com você que ia te dar teu emprego. E aí eu passei final de semana, na segunda-feira meu pai falou comigo, vai para a loja. Eu falei, não vou mais. E aí ele saiu aborrecido e minha mãe falou assim, Márcio, você vai ter que procurar emprego, porque teu pai não vai querer você dentro de casa sem ganhar dinheiro. Uhum. Aí eu falei, tudo bem. E minha mãe era do lar. Então, todos os dias, ela me dava o dinheiro da passagem, ida e volta, para eu entregar currículo. E a cada lugar que eu ia, eu entregava currículo e pedia um copo d'água. Porque eu não tinha dinheiro nem para água naquele período. E aí, mas Deus foi tão bom comigo, mais uma vez, que eu comecei a procurar emprego segunda, terça, quarta, quinta-feira, eu já estava trabalhando aqui em Niterói. E aí, eu comecei a trabalhar como extra Natal, né? Porque comércio faz isso, sim, né? Sim. Então, eu comecei a trabalhar como extra Natal em dezembro. Mas a loja era uma loja muito simples, tanto que ela não receitava crediário, cartão, nada, era só em dinheiro. Então, limitava muito o poder de compra das pessoas. E aí, em janeiro, eu fui efetivado nessa loja. E aí começa, literalmente, a mudança de chave na minha vida. Eu estava na fila de vendedores nessa época, né, na loja que eu trabalhava, e eu tinha acabado de fazer um atendimento, então eu voltei para o último da fila. E eram 9 ou 10 pessoas. E entra um homem, e esse homem vai passando por todo mundo e chega em mim e fala assim, você pode me atender? Aí eu falei, posso. E aí a pessoa que estava acompanhando ele, o vendedor, voltou e falou assim, é preferência do Márcio. Mas não era. Ele foi alguém que Deus colocou para me abençoar. Ah, e podia isso? Podia passar a fila para outro atender? Podia. Se o cliente escolhesse quem ele queria que atendesse. Perfeito. E eu comecei a atender. E essa pessoa, eu gostaria de deixar bem registrado aqui, que um momento certo eu sei que ele vai assistir esse podcast. O nome dele é Rubens Gomes. É um cara maravilhoso, espetacular. Desde essa época na minha vida, desde janeiro de 97, ele faz parte da minha vida. Conselheiro, amigo, alguém que já me puxou muito a orelha quando eu tinha meus 20 anos e não queria... Comecei a ganhar meu dinheirinho trabalhando, então eu não queria nada com nada. E ele vinha sempre e me puxava a orelha para botar no trilho. E esse homem, esse Rubens, ele chegou na loja e depois que eu fiz o atendimento todo, a filha dele ia nascer. E lá nessa loja vendia roupa infantil. E aí ele falou comigo assim, eu tô vendo que você tá tentando ganhar teu dinheiro, mas a loja não te dá muito recurso. Você gostaria de trabalhar com calçados? Aí eu falei, se me der condição melhor do que aqui. E aí ele falou assim, vai dar. Ele me deu um cartão dele, de visita, e falou, vai nesse endereço aqui, que você vai fazer uma entrevista de emprego. E por coincidência, eram 2 quadras da onde eu trabalhava. Coisas que só Deus prepara para você. E aí eu fui fazer essa entrevista. Nisso que eu fui fazer a entrevista, no mesmo dia eu fiz a prova de matemática, passei pelo psicólogo, passei pelo RH e fui aprovado em tudo. Na hora que eu tô saindo, aí no RH pediu para que eu já levasse minha carteira para assinar. E era assim, é como se eu ganhasse um salário. Na época eu estava trocando de chave, saindo de um emprego para o outro e ganhava 3 salários. Para quem estava começando, eu não sabia nem o que fazer com o dinheiro. E aí entra o Rubens me chamando a atenção. E aí eu tô saindo da portaria e aí eu falo para a Sueli, que era quem trabalhava na portaria na época, eu falei assim, Sueli, quem é essa pessoa? Aí ela falou assim, ele é simplesmente o supervisor geral da empresa. Então Deus permitiu que o supervisor geral fosse comprar na loja que eu estava, passar por todas as pessoas e eu ser atendido por ele e começar a minha carreira na Kik Calçados. E lá eu trabalhei por 9 anos. E o que mais me alegrou trabalhar na Kik foram as amizades, os ensinamentos, tudo. Mas eu fiz 9 a 10 cursos pelo Sebrae que me ajudaram a ser vendedor. Eles investiam no funcionário. Sim. Então, como a gente está precisando disso até hoje. Por isso eu faço questão de dizer, aqui Calçados foi um ensinamento muito grande na minha vida. Eu aprendi disciplina, eu aprendi comprometimento, eu aprendi a fazer o algo a mais. E o Rubens, ele me ensinou uma frase que eu carrego para a minha vida e já falei para o meu filho isso. Bom todo mundo é,
Você tem que ser o melhor. É verdade. E ele falava isso para mim. Então, todas as vezes que na Kik tinha... Na época, tinha umas promoções. Se você ficasse 3 meses entre os 3 primeiros da rede inteira, você ganhava cesta básica. Eu chegava como primeiro, saía como último. Às vezes não almoçava, mas ganhava cesta básica para casa. Então, eu sempre acreditei que para as coisas funcionarem, dependia muito mais de mim do que do acaso. E aí, fui trabalhando na Kik Calçados. Meus últimos 5 anos lá foi como gerente de loja. E aí, eu gerenciando uma loja, tinha uma cliente que ela trabalhava no caixa de uma loja de roupas. Deixa eu te fazer um recorte rapidinho, só para eu não perder uma coisa que eu estou pensando. Quando você arrumou seu trabalho e você ganhou aí os seus 3 salários, qual foi a resposta do seu pai para isso? Na verdade, nessa época, lá em casa começou a passar muita dificuldade. Então, eu comecei a cuidar da casa. Entendi. Eu comecei a usar meu cartão de crédito para comprar comida. Minha irmã teve um neném e não tinha... Sim, aí todo mundo foi pego de surpresa. E aí eu ajudei no enxoval. Então, meu pai nunca... Você sempre foi um bom filho. Sempre procurei honrar meu pai e minha mãe. Sempre. Maravilha. E o meu relacionamento, eu perdi minha mãe tem 2 anos. Mas a minha paixão sempre foi muito a minha mãe. Meu pai sabe disso. Ele vai ver isso aqui. Mas no dia do enterro da minha mãe, eu falei isso. Pai, eu te amo. Mas a minha paixão era minha mãe. Entendeu? Então, tudo que eu podia fazer foi para minha mãe. O meu primeiro salário, minha mãe estava com a máquina de lavar dela quebrada. O meu primeiro salário inteiro foi comprar uma máquina de lavar para minha mãe. E isso mexeu com ela. Mas não mexeu só com ela, mexeu comigo. Porque eu sabia que eu estava construindo algo bom na minha vida. Eu não estava pensando só em mim. Eu estava vendo o que eu podia fazer para melhorar a vida das pessoas que eu amava. Então, começou assim. E aí, essa menina que trabalhava no caixa de uma loja de roupas, ela gostava do meu modo de atender. E ela falou assim, Márcio, por que você não vai trabalhar na Casa de Bahia? Aí eu falei assim, pô, mas eu já estou aqui há 9 anos. Ela falou assim, Márcio, lá vai ter mais oportunidade, tenta. Aí eu falei, depois a gente conversa sobre isso. Aí eu falei, mas por que você não vai? Aí ela falou assim, não, Márcio, aquilo ali é para você. Aí passou um tempo depois, ela voltou. Márcio, vamos lá fazer entrevista na Casa da Bahia? Eu falei assim, você é doido, não vou lá nada. 9 anos de casa, o que eu vou fazer? Vou largar tudo. Aí ela falou assim, mas tenta pelo menos, ouça, por favor, eu te peço. E aí eu fui conhecer a gerente da Casa da Bahia do Plaza. E nisso eles tinham uma ficha azul, que só o gerente podia dar. Quando eu cheguei para me apresentar para essa gerente, a ficha já estava preenchida. Ela nem me conhecia. Mas de tanto essa menina do caixa falar de mim, ela aceitou o desafio de preencher uma ficha de indicação para mim. E aí marcou a entrevista, que era em Botafogo. A sede da Casa de Bahia na época era em Botafogo. E aí eu fui fazer essa entrevista. Quando eu chego lá na entrevista, devia ter umas 100 pessoas. Quando eu olhei, ainda era chamada de ordem alfabética 1 por 1. Eu falei assim, vai dar ruim. É muita gente, é muita gente. No final, na minha cabeça, no final eles vão chamar por respeito. Mas já está escolhido lá há muito tempo. E aí eu comecei a falar com Deus. Eu falei assim, me dá uma inspiração. O que eu faço naquele lugar? Se é para eu estar aqui, o que eu faço diferente para chamar a atenção? E aí, na determinada hora, Márcio André... Aí vai eu. Na hora que eu vou, a coisa mais surreal que eu vi na minha vida, a sala do gerente regional devia ser, em relação ao tamanho dessa parede aqui, umas 3, assim, uma do lado da outra, assim, enorme. E tinha a foto dele inteira na parede. Eu nunca tinha visto aquilo. Quando eu entrei, eu comecei a rir. Aí a reação dele foi rir e falou assim, você tá rindo de quê? Aí eu falei assim, meu amigo, primeiro, tua vida é muito boa. Segundo, pra você ter uma sala desse tamanho, tu tem uma vida muito boa. Segundo, tu é apaixonado por você mesmo, hein? Que foto é essa na parede? Aí ele começou a rir e falou assim, tu é engraçadinho, né? Então, é engraçadinho. Aí ele pegou meu currículo e falou assim, eu tô vendo aqui que você tem 9 anos de Kik Calçados. Me explica por que a Casa da Bahia tem que trazer você se você tá querendo deixar o emprego de 9 anos. Eu falei, simples. Ele, como simples? Eu falei, a Casa da Bahia é lugar de covarde? Aí ele, claro que não. Eu falei, por isso eu tô aqui. Aí ele, acabou a tua entrevista. Eu falei, sério? Vai perguntar mais nada? Ele falou, não, pode ir embora. Aí eu comigo, deu muito ruim ou muito bom, não tem meio termo, né? Aí ele falou assim, a Casa de Bahia aceitar, você vai receber uma ligação.
No dia seguinte de manhã, minha mãe recebeu a ligação de que a Casas Bahia estava mandando levar meus documentos. E aí, eu fui na Kik Calçados e apresentei minha situação para pedir demissão. Mas em 9 anos, eu tive uma falta só. E mesmo assim, por causa de crise de coluna, que eu tinha ganho 5 dias de atestado e só fiquei o primeiro dia porque eu não queria... Ficar sem trabalhar. Perder as minhas oportunidades de ganhar as premiações. E aí, a Kik Calçados me mandou embora com todos os direitos que eu tinha. E aí, eu fui trabalhar na Casas Bahia. Você não precisou nem pedir para ser demitido. Mais uma vez, Deus foi muito bom comigo. Sim, eu sou muito grato a Deus por tudo, porque ele foi zeloso comigo e tem sido até o dia de hoje, sabe? E aí eu comecei a trabalhar na Casas Bahia. E realmente, o salário era maior do que eu ganhava na Kik, porque tinha muita premiação lá. E aí, quando eu entrei na Casas Bahia, minha esposa estava com 8 meses de gravidez. E aí, o meu presente nasceu, né? Na Casas Bahia. Só que, para sorte minha e de todos os vendedores da Casas Bahia, com 3 meses de casa, eles cortaram todas as premiações que estava tendo uma reformulação na Casas Bahia. E aí eu passei a ganhar menos do que eu ganhava na Kik Calçados. Com mais um problema. Minha esposa não tinha leite. E ele tinha que tomar leite daqueles especiais. Sim. Minha amiga. Alérgico. E aí foi um problema atrás do outro. Mas essa é uma outra história. Essa é uma outra. E aí eu trabalhei 2 anos na Casas Bahia. E aí, nisso, volta meu pai. Meu pai vem para mim e fala assim... Meu pai já não estava mais no Alcântara. Tinha uma loja aqui no centro de Niterói, que ainda tem. E ele fala para mim assim... Filho, você está trabalhando sábado, domingos e feriados. O que você acha de trabalhar comigo? Mas eu tinha lembrança lá de trás. E fiquei muito com o pé atrás. E aí, minha mãe falava comigo... Cara, vai. De tanto minha mãe conversar comigo... Minha mãe sempre foi muito conselheira comigo. Eu falei assim, aceito. Mas qual é a condição? Aí ele falou, quanto você ganha? Aí eu falei, o valor. Ele disse, então eu vou te dar tanto que você ganha, mais tanto, e você não trabalha sábado, domingo nem feriado. Eu falei, pô, isso aqui caiu do céu. É o que eu quero agora, né? E, principalmente assim, eu poderia dar atenção à minha família. E aí eu comecei a trabalhar, só que meu pai não queria que eu trabalhasse na oficina. Ele só queria que eu fizesse venda. Eu falei, não, eu quero aprender a profissão. Porque se eu não aprender a profissão, só se for o dono do estabelecimento... O funcionário que fizer serviço, ele vai fazer como ele quer. Você não vai conseguir ensinar, corrigir. Não posso fazer. Não entendi. Então, eu vou ser empregado do meu empregado. Sim. Porque vai ser como ele quer. As regras vão ser dele. Então, do meu salário, eu ainda tive que tirar para poder pagar um curso de aniversaria por fora. Paguei 1 ano do meu bolso, porque meu pai não quis me ajudar, porque ele não queria que eu aprendesse a profissão. E graças a Deus, como eu falei, eu não vejo dificuldade para as coisas, eu vejo solução. E você tem que ver solução, porque se você não acreditar em você, pode ter certeza, isso aqui não é história. Ninguém acredita, não. E aí eu comecei, na época eram 3 ourives, e eu era o aprendiz do aprendiz do aprendiz. E 1 ano depois, eu estava lá fazendo as joias mais difíceis da loja. E aí volta novamente o evangelho na minha vida. Aonde, num culto de oração, Deus usa uma irmã para dizer para mim, Márcio, Deus vai te dar a tua loja própria. E naquela época, eu e minha esposa catava moeda para poder pagar as contas em dia, porque não sobrava dinheiro para nada. E a gente guardou esse sonho. E trabalhando. Aí você já estava casado. Sim. Eu casei em 2001. E agora isso foi... Sim, porque ele nasceu quando você trabalhava lá nas na Casas Bahia. Em 2006, isso. Sim. Então... eu comecei a trabalhar. E nisso, o que eu fazia? Eu trabalhava no meu horário normal, que era de 9 às 7 com meu pai. E todos os serviços que eu fazia de amigos e conhecidos, meu pai permitia que eu fizesse antes do horário ou depois do horário. Então, muitas vezes eu chegava na loja às 7 da manhã, trabalhava até às 9 para mim, de 9 até às 19 para meu pai e depois até às 10 da noite para mim novamente. E aí eu fui trabalhando e tentando guardar um dinheirinho, até que 15 anos... depois de estar com meu pai, e 12 anos depois da promessa que essa irmã falou que Deus estava me prometendo da minha loja, eu comecei a receber muita indicação, Valquíria, mas muita indicação. Mas eu não estava dando conta dos serviços. Não, sabe o que você está trabalhando? Voltou a trabalhar sábado, domingo, feriado. Eu comecei a trabalhar sábado, né? Eu trabalhava sábado até 3, 4 horas da tarde, porque eu não estava dando conta do serviço. Aí caiu a ficha. Eu falei para minha esposa, se prepara que Deus vai dar a nossa loja própria. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não estou dando conta dos serviços.
E as pessoas começavam a me procurar e aceitava 20 dias de prazo, 30 dias de prazo. E normalmente a gente dava 7 dias, mas eu não dava conta dos serviços. E aí a gente foi conseguindo guardar dinheiro, e guardamos uma quantia muito legal, já projetando achar uma loja. E nisso, a minha esposa tomava remédio de homeopatia. E ela sempre esperava um dia para poder pedir novamente e buscar. E era no centro, na Rua da Conceição, do lado de onde a gente trabalhava. Nisso que ela pediu, a loja falou, olha, eu não posso te entregar amanhã, mas a loja de Icaraí pode te entregar. Posso pedir para você buscar lá? Ela falou, pode. Entramos na na Lopes Trovão, entramos no 105, e olha que eu moro bem próximo, mas a gente não tinha costume de entrar ali. Quando eu entro na Lopes Trovão, entro no 105, a segunda loja do lado direito estava com a placa de alugo. Aí eu falei assim para minha esposa, poxa, seria tão bom, né, se Deus desse essa loja de presente pra gente. E aí nisso a gente começou a orar, né? Olha a força. Começamos a orar. Do pensamento, da oração. Pedimos a Deus direção, se Ele permitia, porque eu ensino a todo mundo. Independente do que você queira fazer, por mais fácil que esteja de você pegar, consulta a Deus primeiro. Não faça sem Ele não te permitir, porque pode ser uma cilada. E aí eu, orando a Deus, aquilo incendiou meu coração de tal jeito. Eu falei assim, amanhã eu vou ligar. Aí eu peguei e liguei, expliquei à pessoa, falei, eu vi uma loja assim, em tal lugar, com anúncio de vocês. Ela falou, tudo bem, mas lá só aceita com fiador. Eu falei, não, mas eu não quero fiador, porque eu não queria pedir nada a ninguém. Na minha cabeça, eu vou dar os 3 meses e tá resolvido. E aí ela falou, não, só aceita com fiador. Eu falei, poxa, me dá uma oportunidade, mas só aceita com fiador. Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer uma proposta que eu sei que ninguém nunca fez. Eu vou fazer a obra da loja, para virar uma joalheria. Eu vou te dar 6 meses de aluguel antecipado. Se der ruim, quem perde sou eu. Vocês vão ficar com a loja reformada. E depois de 6 meses, 7 meses, quem vai estar saindo sou eu. Ela falou, realmente essa oferta ninguém nunca fez. É muito tentadora, mas ele só aceita com fiador. Nossa. E aí eu agradeci, fiquei super triste com aquilo. Fui lá e fiz queixa para Deus de novo. Falei assim, ó, eu fui lá, fiz tudo como deveria ser feito, fiz todas as ofertas e ela disse não. Passou. Um mês depois, quando a gente vai buscar o remédio novamente lá, porque agora eu já queria buscar lá. Deixa eu passar lá na frente de novo. Passar lá na frente de novo. Quem sabe ainda tá lá para alugar. Aí tava uma esmalteria. É claro que na hora que eu olhei, eu falei assim, caramba, podia ser eu. Mas, Senhor, abençoa as pessoas que estão aqui, porque eles dependem desse trabalho aqui para cuidar da sua casa. Tá bom, passou. Aí eu fui e falei com Deus. Falei assim, não vou ficar mais procurando mais não, porque é tão ruim ser frustrado. Se for da tua vontade, me apresenta uma loja. Passou. Mais 30 dias, quando eu passo na galeria, o que tá lá de novo? Aluga-se. Aluga-se de novo. Aí eu falei assim, Senhor... não, é demais. Senhor, vamos conversar de novo? Aí eu fui pro joelho outra vez. Chamei meu filho, chamei minha esposa, falei assim, vem orar comigo, vem orar comigo. Amanhã eu vou ligar de novo. Fui lá, liguei. Quando eu comecei a falar da loja, a moça falou assim, eu reconheço a tua voz. Eu falei, eu sou o rapaz que ofereceu 6 meses de aluguel antecipado, a reforma da loja. A senhora disse não. Mas vocês deram oportunidade para alguém que não durou 30 dias. Por que não me dão uma oportunidade também? Aí ela falou assim, olha, eu vou te dar uma notícia boa. Ele não quer mais fiador, ele só quer 3 meses de depósito antecipado. Isso era uma terça-feira. Eu falei, quando é que eu posso ver? Aí ele falou assim, pode ser sexta-feira agora? Eu falei, pode. Que horas? Ela falou, 9 horas. Eu falei, tá bom. Mas como eu falei, eu sou evangélico, a minha vida pertence ao Senhor, eu não faço nada que Ele não mande, eu fui para a oração. E aí o Senhor falou comigo, você fez até aqui. Ir na loja é teu pai e a tua esposa. Aí eu falei, meu pai de novo, meu Deus do céu. Eu falei assim, Senhor, tem coisa errada. Meu pai é capaz dele não ir. Eu pensando comigo, ele não vai querer ir, não vai querer que eu saia. E comecei a criar os fantasmas. E ele falou assim, não, você não vai. É teu pai que vai. E aí eu falei com a minha esposa na hora falou assim, tá errado, não, é você que tem que ir. Eu falei, mas Deus mandou ele ir. Ela falou, se Deus mandou, você obedece. Aí eu falei, pai, vi uma loja no Center 5, segunda loja da galeria, no térreo, assim, assado. Liguei, já tá marcado, mas Deus não mandou eu ir, Deus mandou o senhor ir com a Simone. Aí ele falou, eu vou. Eu falei, pai, é sexta-feira, 9 horas da manhã. Ele falou, pode contar que eu vou. Realmente, sexta-feira, quando eu desci do prédio,
Antes das 9, meu pai já estava lá na porta do meu prédio, esperando a minha esposa para ir com ele na loja. E o meu combinado com a minha esposa era, você vai subir, ora a Deus, e ele conversa com a moça. E depois você me retorna. Nisso, a moça, quando encontra meu pai, eles não se conheciam. Ela olha para meu pai e fala assim, eu sou que é o seu Márcio? Ele falou, não, eu sou o pai do Márcio. Aí minha esposa sobe para orar, como combinado. E aí, quando desce, a moça tá falando pro meu pai assim, quer dizer que o senhor é Ourives? Ele falou, a vida inteira. O senhor conhece seu Jair lá do Alcântara? Ele falou, conheço. Conheço o Jair, Juninho, Jairzinho, que são os filhos dele. E, por sinal, eu fui funcionário do seu Jair em 1976. Ele falou, o senhor conhece Ica? Eu falei, também conheço. Ica trabalhou comigo no seu Jair. O senhor conhece todo mundo? Eu falei, não, mas conheço as pessoas que você está perguntando. Você quer referência minha? Vai no Alcântara e pergunta quem é Cícero Cabral. Aí ela falou assim, para minha esposa, o que você achou? Ela falou, por mim faz. E falou pro meu pai, o que você achou? Ele falou assim, é com eles. E aí, o que seu esposo achou? Ela falou, por ele já está feito. Ela falou, então tá alugado para você na palavra. Foi lá, arrancou o adesivo na hora e falou, depois a gente preenche a documentação. Foi assim que Deus me deu aquela loja. E para a glória de Deus, Deus me deu a loja. Deus me trouxe o Júnior, que é o meu cunhado, para trabalhar comigo. Deus me deu o meu filho, que agora, graças a Deus, começou a trabalhar comigo também. Eu também quero ir lá trabalhar com ele. Tá aprendendo da profissão. Que fique declarado aqui, tá? Tá aprendendo a profissão. Minha esposa, que me ajuda, trouxe minha sobrinha, trouxe uma equipe que me abraçou de tal jeito e acreditou no meu sonho. Porque você começar algo novo, do zero, com uma pessoa... sozinho, né, mano? É terrível, mas uma equipe que te abrace de verdade, cara, é diferente. E agora, 1º de julho, vai fazer 3 anos que nós estamos aqui. E glória a Deus, as avaliações, todas elas são 5 estrelas. E eu continuo com o mesmo ritmo de trabalho. Chegando 7h30 da manhã e quase todos os dias saindo 9, 10 horas da noite. E de vez em quando a Valquíria perturbando. E eu digo para ele, cara, não limite teus sonhos. Não limite. Por isso, no começo da nossa conversa, eu disse que eu era improvável. Eu era improvável. Se eu tivesse lá atrás recebido a palavra que meu pai me deu, que não precisava de você, hoje eu digo a você, meu pai não foi um problema. Meu pai foi o canal que Deus usou para me tirar da zona de conforto. Porque se eu não tivesse saído daquele período, naquela época de lá, eu poderia estar ainda hoje no mesmo lugar, talvez no Alcântara, sendo filho do dono. Mas Deus me levou para vários outros lugares, para fazer curso no Sebrae, ter relacionamentos saudáveis, ter instruções como a do Rubens. Tudo favoreceu para que hoje eu pudesse ser dono da minha loja, sabe? Ser um empreendedor de sucesso. Sabe? Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu já vivi até hoje. Vou fazer propaganda, gente. Ó, dele, tudo foi ele que fez. Entendeu? Então, eu sou muito grato. Então, eu digo, sinceramente, você limita teus sonhos. Eu concordo plenamente. Você limita. E assim, o que eu acho mais legal nessa história, porque eu fico ouvindo as histórias aqui e fico pensando 1000 coisas na minha cabeça de como a sua história poderia ajudar outras pessoas. E a sua história pode ajudar de várias formas outras pessoas. Várias pessoas com diversos problemas diferentes. Pessoas que possuem problemas de relacionamento com os pais. Pessoas que possuem desânimo por achar ou acreditar que não são ninguém, que não conseguem alcançar os seus sonhos ou os seus... Porque, assim, nós, seres humanos, eu acredito que nós somos movidos por sonhos. No dia que você parar de sonhar, para mim, perde o sentido. Então, assim, sonhe sempre. Ah, você sonhou com a sua loja? Qual é o próximo sonho? Né? Então, a gente está sempre sonhando para a gente conquistar. E aqui eu vejo, né? Você fala assim, eu não peguei a palavra do meu pai. Eu não tomei posse disso. Olha como que isso é forte. Entendeu? Para uma pessoa, por exemplo, que esteja assistindo e que tenha realmente um relacionamento problemático com os pais. Entendeu? Olha o olhar que você teve para aquela informação forte na sua vida, que poderia ter sido uma tragédia, poderia ter levado você para caminhos horríveis, mas você pegou aquilo e transformou como algo bom. E transformou isso de uma forma... Hoje, por exemplo, Márcia, eu tenho certeza, seu filho está aqui, ele pode falar. Você deve ser um pai maravilhoso. Meu pai, cara,
Eu falo pra todo mundo que meu pai é o melhor pai que eu podia querer ter, sabe? Meu pai é o cara que me ensina a sonhar. Meu pai é o cara que, tipo... Porque o que ele tá falando aqui hoje é o que eu ouvi a minha vida toda, né? Eu só fui ouvindo capítulos sendo construídos. Ele conta aqui tudo que já aconteceu. Então, meu pai foi o cara que me ensinou a sonhar. Foi o cara que me... Quando a gente morava em Itaiupoçu, morava do lado da minha avó... eu via, tipo... Por exemplo, eu tinha amigos que moravam em coberturas em Caraí, que moravam virado pra praia e coisa assim. E aí, meu pai foi o cara que me falou... Filho, você não tem que pensar em quem são eles, em quem são... Você tem que pensar em quem é você e onde você quer chegar. Você tem que pensar em, tipo... Onde você vai chegar. Porque não é o que eu quero e talvez eu consiga... Não, se eu tenho um sonho, eu tenho que lutar pra poder fazer ele ser real. Meu pai foi um cara que... sempre me ensinou a acreditar, sempre me ensinou a sonhar, assim, e sempre me deu todo o apoio possível do mundo pra isso. Por exemplo, hoje eu sou músico, ele foi alguém que, tipo, podia ter falado na minha vida, não meu pai não me deu apoio nenhum, eu não vou dar apoio pra você, eu consegui sozinho, você consegue sozinho. Não, foi o cara que me deu apoio e falou, esse é o seu sonho? Sonha com isso, continua com isso, sabe? Então, ele é, assim, eu falo pra todo mundo que ele é o melhor pai do mundo, sabe? Então, uma coisa, assim, que eu costumo dizer, pra estar emocionado, né? Quem não se emocionou, até eu tô aqui engasgada, mas exemplo arrasta. Exemplo arrasta. Seu pai pode falar 1 milhão de coisas pra você, mas se ele não for o seu exemplo, de nada adianta. O que adianta você falar uma coisa se você faz outra? Na verdade, seu pai é o exemplo da pessoa que sonhou, acreditou, foi lá, fez acontecer e tá fazendo a mesma coisa com você. Que bom, seja grato. Seja grato. E eu não quero perder a oportunidade de dizer assim, meu pai não é, como eu falei, meu pai não é um vilão, entendeu? Meu pai foi um canal que Deus me tirou da zona de conforto. Sim. E de tudo que eu falei aqui, se as pessoas não guardarem nada, guarde isso aqui. Pessoas te machucam, mas pessoas também te curam. Sim. Sabe? Então, foi meus relacionamentos com pessoas saudáveis que fizeram com que aquelas palavras não me machucassem tanto como deveriam. Porque eu vi que existia um mundo muito além das palavras que me paravam. Estava aqui falando, às vezes as pessoas criam problemas de relacionamentos dentro, né, do seu convívio porque não conseguem ter um olhar diferente, entendeu? Você conseguiu. Entendeu? Você conseguiu enxergar uma saída numa palavra ruim. Talvez seu pai, por exemplo, foi o primeiro a estar lá para fechar o seu negócio. Sim. Né? Então, assim, ele é a sua rede de apoio, ele foi um bom pai, ele, né, como você disse, mas quantas pessoas se destroem por causa de uma palavra? Sim. Entendeu? Por causa de uma palavra. Então, eu acho que essa é uma boa mensagem. E a outra, e a principal, é de você realizar os seus sonhos. Não é só sonhar, acreditar e correr atrás. É sonhar, acreditar, correr atrás e conseguir. Amém. Porque você conseguiu, você é a prova viva. Eu acho que as pessoas têm que lutar mesmo, têm que amanhecer, abrir o olho e falar, nossa, sou um milagre, tô vivo. Isso aí. Bora lá. Tem uma frase... Bora lá, né? Meu pai, ele fala assim pra mim, cara... Assim, quase todo dia tem uma frase que ele fala pra mim que eu fiquei até surpreso ele não falou hoje, que é assim, sonhar... Logo hoje? Logo hoje. Porque é assim, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, dá o mesmo esforço. Então eu vou sonhar grande. Eu vou sonhar grande e eu vou conseguir meus sonhos. É isso aí. Ele fala isso pra mim o tempo todo. Porque como ele falou, cara, ele saiu... Gostei disso, peguei pra vida. Cadê o bloquinho? Os próximos episódios eu vou trazer bloquinho, tem muito insight. Foi alguém que, tipo... Ele saiu da Trindade, ele fala, tipo, às vezes é porque a gente não tem muito tempo, né? Mas ele me conta histórias desde quando ele era mais novo, assim, às vezes... Mas pode voltar, tá? Fica aí o convite. Já tá feito, ao vivo. Ele conta histórias, assim, de às vezes ele passava por tempos mais difíceis, assim, e fala, cara, eu passei por isso aqui... E hoje em dia eu tô aqui, hoje em dia eu tenho uma loja em Caraí, hoje em dia eu tenho uma família linda. Hoje em dia eu tenho a oportunidade de fazer passeios e sonhar com coisas que eu quero, independente se vai ser difícil, se vai levar anos. Eu sei que eu vou conseguir. E ele sempre me deu esse exemplo, e é um exemplo que, cara, ele dá pra todo mundo. E que eu fico muito feliz, tipo, tenho muito orgulho de ter ele como pai, sabe? Eu tô muito feliz com obrigado. vocês aqui hoje. Ô, Márcio, se você fosse deixar uma mensagem para o público, o que você gostaria de deixar? Você pode falar com eles aqui. Tá. O que eu deixo como mensagem para todos,
Acredite em... Primeiro, coloque Deus como prioridade. Sem Ele, você não vai chegar a lugar nenhum. A verdade é essa. Ele é tudo. Ele é o realizador de sonhos, Ele é amigo, Ele é Senhor, Ele é o dono da nossa vida, do ar que a gente respira. Então, priorize Deus. Depois, priorize a tua família. Não tem lugar melhor para você estar do que no centro da tua família. No colo do teu filho, da filha, né, de esposo, esposa. Esse é o teu porto seguro. E depois disso tudo, acredite em você. Levanta de manhã acreditando que vai dar certo. A palavra negativa, acho que vai dar certo, isso não pode fazer parte do teu vocabulário, não pode fazer parte do teu dia a dia. Não existe isso. E palavras negativas, você consegue fazer com que elas sejam convertidas em palavras de bênção. Você consegue. Não deixe que nenhuma palavra negativa pare você. Prive você dos teus sonhos, porque senão um dia você vai se arrepender de ter deixado essas palavras entrarem no teu coração. E muitas vezes quem fala isso para você, na verdade ela queria estar no teu lugar. Muito obrigada. Obrigada, Lincoln. Obrigada, Poxa, Márcio. De coração. De coração. Obrigado. Muito obrigada. Tá? Obrigada a todos.